Tiago, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 10. Diz assim: De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, porque não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Vamos repetir isso? Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Versículo 4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes, mas Ele nos concede graça maior. Por isso, diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Vamos orar? Senhor Jesus, louvado seja Teu nome, ó Deus. Obrigado. Obrigado pela Tua palavra, Jesus. Obrigado pelos louvores entoados até agora, Jesus. Obrigado, ó Deus, pela bênção de poder estar aqui, de poder, ó Deus, nos entregar por 7 horas, ó Deus, de oração, de meditação na Tua palavra, de oração, Jesus, de louvor. E como é bom, ó Deus, o momento em que podemos orar e podemos, ó Deus, analisar o que é que estamos orando, ó Deus, e que bom o momento de poder abrir a Tua palavra e poder ouvir a Tua voz, Jesus, e poder entender o que Tu tens para nós, Senhor. Abençoa, Deus, essa noite, abençoa, Deus, a Rede Nuvem, abençoa todas as igrejas aqui envolvidas, abençoa, Deus, a Casa de Julgamento, ó Pai, que é um dos motivos, ó Deus, pelo qual estamos nos consagrando, ó Deus. Abençoa, Pai, cada um de nós, ó Deus, que essa noite seja uma noite de muito crescimento, uma noite de muita transformação, uma noite de muito aprendizado, Jesus. Uma noite, ó Deus, de sentir a Tua presença, uma noite, ó Deus, de ouvir a Tua voz, uma noite de falar contigo, uma noite, ó Deus, que seja, ó Deus, uma noite memorável, ó Deus, para a nossa história, Jesus. É assim que nós te oramos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Gente, esse texto que nós lemos é um momento em que Tiago vai falar sobre oração. Tiago, ele fala sobre tudo, né, no livro, ele fala sobre sabedoria, fala sobre a pessoa que tem a língua grande demais e fuxica demais, fala sobre diferença de ricos e pobres, fala sobre muita coisa, né? Mas um dos momentos muito interessantes na carta de Tiago é quando ele começa a se deleitar no assunto da oração, ele começa a se deter no assunto da oração, porque a oração é um assunto extremamente importante para nós, a oração é algo extremamente importante para a nossa vida enquanto cristãos. E é muito difícil falar sobre oração. Eu disse em alguns momentos, na oração que nós fizemos ao vivo, pelo Instagram, e eu disse que um amigo pastor dizia que é muito difícil pregar sobre temas fáceis, entre aspas, né? E é muito fácil pregar sobre temas difíceis. É muito fácil quando a gente vai pregar sobre predestinação ou pregar sobre alguma coisa, trindade, coisas que normalmente as pessoas não entendem bem ou têm alguma dificuldade de entender. Agora, quando você vai falar sobre coisas simples, entre aspas, simples, coisas que são corriqueiras na nossa vida, coisas que normalmente se prega muito, é muito mais difícil. E é muito, muito difícil falar sobre a oração, por exemplo. É muito difícil você falar sobre oração, porque muitas vezes a gente cai no dilema de ficar explicando o que é oração, e no fim a gente precisa pedir a Deus para ter um coração desejoso de orar e desejoso de viver as verdades que nós aprendemos. Então isso é muito difícil, E Tiago, ele vai falar sobre algumas coisas, e a minha limitação aqui, que é a limitação humana, é de trazer alguns ensinamentos sobre oração e trazer algumas características de orações
que são respondidas pelo Senhor, outras não são respondidas pelo Senhor. E eu queria, vendo esse texto, Tiago ele fala o que é oração e o que não é oração. Eu queria que a gente pudesse confrontar a sua oração que você escreveu agora, antes de começar a pregação, e que você olhasse para a sua pregação e entendesse se você está orando de forma bíblica, se você está orando com o coração realmente diante do Senhor. Então, isso é o que a gente consegue fazer numa mensagem, mas depois da mensagem, aí eu quero estimulá-los a que a gente tenha verdadeiramente um momento de oração e que agora a gente viva uma oração de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, assim como nós amamos o Senhor. Mas aí, Tiago começa esse texto, ele começa falando uma coisa interessante, ele diz, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, porque não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. É interessante porque Tiago ele vai falar sobre oração, mas antes de falar sobre oração, ele fala sobre uma coisa muito interessante. Ele diz, de onde vêm as guerras que há entre vocês? De onde vêm as contendas que há entre vocês? Guerras aqui são tanto existem as guerras internas, né? Mas quando ele fala contendas, ele está falando de problemas, principalmente dentro da igreja, problemas dentro da família. De onde vêm essas guerras? De onde vêm essas contendas? De onde vêm esses problemas? Tiago escreve essa carta para a igreja, então ele fala de uma igreja onde tinha muito problema. Igreja é lugar que tem muito problema, e tem muito problema, e tem muita guerra, e tem muita contenda. Infelizmente, por causa de uma coisa, por causa de paixões. Na verdade, o que é interessante aqui em Tiago é que ele vai dizer que todo o problema da humanidade, das guerras e das contendas, das guerras externas, das guerras internas, das contendas no trabalho, as contendas na igreja, tudo acontece por uma coisa, pelas paixões que guerreiam no nosso coração. Paixão, gente, é aquela coisa, sabe, é aquela coisa irracional, é aquela coisa, sabe, como a gente falou aqui, no take it easy, sabe? É aquela coisa louca, é aquela coisa sem ser pé no chão, é aquela coisa meio doida. É casal de namorado quando começa a namorar. É aquela voz besta. Né? Paixão é aquela loucura de passar a madrugada inteira falando no celular. Né? Madrugada inteira falando no WhatsApp. Aí dorme 2 horas e faz o quê quando acorda? Vai falar no celular com 5 coraçõezinhos. No meu tempo era pior. No meu tempo existia um negócio de Satanás chamado 3 segundos. Então, eu ligava para o meu amor, não tinha dinheiro, aí fazia, oi amor. Aí ela ligava de novo, fazia, oi amor. Aí ligava de novo, fazia, tudo bem com você? O você já cortou, né? Tudo bem com você? Ela fazia, tudo. Aí a parte que mais dava raiva era quando ligava e fazia. Um achou que o outro ia falar, ninguém falava, né? E isso, gente, era horas, né? Isso era horas, assim, era madrugada adentro, né? E tem essa, isso é paixão. Paixão, ele tem essa coisa meio não, essa coisa completamente irracional. E são as paixões que guerreiam em nós que geram contendas. E uma dessas paixões é a inveja. Uma dessas paixões, como ele diz aqui, vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam por essas coisas. As paixões vêm e as paixões causam as cobiças. Existe um puritano que ele orava com os 10 mandamentos. Ele tinha os 10 mandamentos numa folha de papel e ele saía lendo mandamento a mandamento todos os dias. E ele dizia, Deus, me faz te amar mais acima de todas as coisas. Me faz não cobiçar, Jesus. Porque a cobiça, gente, a inveja é um dos grandes pecados, é um dos mandamentos que a gente precisa lutar contra nesse caso, né? Mas isso a gente não nota, como a gente cobiça o concurso do cara, como a gente cobiça, sabe, a mulher do cara, ou cobiça a mulher que não é de cara nenhum, é só do pai, né? Mas são essas cobiças por dinheiro, cobiças por tantas coisas, cobiça por posição, e isso acontece dentro da igreja também, né? Cobiça por estar aparecendo, por estar fazendo alguma coisa, cobiça até por ministério. Na verdade, as piores cobiças são as santas, né? Porque a gente acha que por estar cobiçando coisas santas, isso deixa de ser cobiça.
O fato, gente, é que ele diz, olha, o grande problema dessas guerras, desses moídos que tem na nossa vida, são as paixões. E se você for olhar, é sempre assim. É sempre assim. Ah, Tiago, tem dois meninos, duas meninas da conexão estão brigando. Por quê, pelo amor de Deus? Ah, porque uma falou não sei o quê. Paixões, tanta coisa besta envolvida, sabe? Paixões no coração. E, na verdade, Agostinho, quando fala de oração, ele diz o seguinte, o grande problema da nossa oração são os afetos desordenados. Agostinho fala isso no livro das suas Confissões. Ele diz, o grande problema das orações são as paixões desordenadas. É o momento em que o nosso coração tem paixões tão desordenadas que a gente não sabe nem orar pela coisa certa. A gente ora por aquilo que está no nosso coração. Na verdade, Agostinho diz que nós oramos aquilo que amamos. Oramos por aquilo que amamos. Nós somos aquilo que oramos, porque nós somos aquilo que amamos. Então, eu sou aquilo que eu amo, eu oro por aquilo que eu amo. A grande questão é que o primeiro mandamento é que a gente tem que amar a Deus acima de todas as coisas. A grande questão é que Deus tem que ser o centro da nossa oração, porque Deus tem que ser o centro da nossa vida, porque Deus é o maior amor que há na nossa vida e porque Deus é aquele a quem nós devemos mais amar. Então, nos afetos desordenados do nosso coração, quem acaba ficando por último na nossa oração é Deus. E na desordenação das nossas prioridades e na falta de lógica das nossas prioridades e do nosso coração, a gente começa a se apaixonar por tanta coisa desse mundo, gente, que a gente acaba esquecendo de Deus. A gente é apaixonado por passar no concurso, a gente é apaixonado, louco para ser promovido, é apaixonado por conseguir um namorado, uma namorada, é apaixonado para malhar e ficar mais bonito. Como se fosse possível, né? A gente é apaixonado para mudar a estética, a gente é apaixonado para ficar mais magro, a gente é apaixonado para ter mais likes, a gente é apaixonado para aparecer mais, para ser mais visto, para ser mais idolatrado. Só que nesse problema, nós desordenamos o nosso coração porque nós estamos apaixonados por coisas fúteis e coisas que não valem a pena. Nós somos aquilo que está no nosso coração, aquilo que nós nos apaixonamos. É só você ver, quando você se apaixona por uma coisa, sua vida vira isso. Tem gente que deixa isso transparecer tanto em rede social, né? Ele agora está apaixonado pela dieta do leite, sei lá, dieta do sol. Aí agora é só dieta do sol, é uma loucura, assim, é 3 meses de dieta do sol em redes sociais, aí depois ele não, agora a vida dele, a paixão dele é outra coisa, é a Ariana Grande. Eu não sabia que nem que essa mulher existia até ontem, né? Ah, porque agora minha vida é isso daqui, minha vida sabe? E aí vivemos dessas paixões e esquecemos daquele que tem que tomar o nosso coração, aquele que tem que ser a maior prioridade do nosso coração. E esse, gente, é Deus. Deus é a maior prioridade do nosso coração. Deus é amor. E nós devemos seguir a Deus e amar a Deus acima de todas as coisas. E Deus não é paixão. Isso é uma coisa que a gente precisa... A Bíblia não fala de paixão como algo positivo. Apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor. A Bíblia não fala disso, porque a Bíblia diz que a paixão é algo irracional. A paixão é algo completamente irracional. A paixão, gente, é algo feito completamente pelas emoções. E a nossa vida com Deus não é uma vida unicamente de emoções. E, na verdade, quando a gente faz vigília, quando a gente faz esses momentos, a gente sempre precisa entender que na nossa vida espiritual sempre vai ter espaço para as emoções. Preste atenção nisso, é muito importante. Existe um movimento muito forte crescendo no Brasil hoje de jovens, chamado os neopuritanos, que querem excluir toda e qualquer possibilidade de emoção no culto. Isso é muito perigoso. Como se a vida com Deus em nenhum momento trouxesse emoção, em nenhum momento tocasse o nosso coração, em nenhum momento eu pudesse chorar, pudesse, sabe, dizer aleluia, eu sirvo ao Senhor, sabe, enfim.
Isso existe, isso existe. Momento, gente, que a gente pode levantar as mãos, pode dar glória a Deus. Ninguém é doido que dar glória a Deus, não. Olha o Nildo aí para provar. A nossa vida com Deus e a nossa espiritualidade permite sim emoção, permite sim o arrupio. Sabe, quando Deus fala com você, você se arrupia todinho assim. Isso é bênção, gente. Isso é bênção, e Deus vai falando no seu coração, e você se emociona, e você chora, e você grita, e você corre. Eu já vi gente marchando, eu já vi gente pulando. Sabe, isso é bênção. Isso é bênção. E a emoção faz parte da nossa vida com Deus. Faz parte, isso faz parte também. Eu não posso negar isso, eu não posso negar a possibilidade disso. Um dos grandes avivalistas do mundo, o John Edwards, ele falava sobre isso, ele falava da emoção que o Espírito trazia. O Espírito traz emoção, gente. A questão é que a emoção não traz Espírito. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, transbordando do Espírito Santo, que não se envergonha disso, que não se envergonha de transparecer suas emoções, de transparecer aquilo que o Espírito Santo está ministrando ao seu coração. Há uma pessoa que chega num culto e não importa se o povo está pulando ou se o povo está calado, mas ele deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração e ele se emociona e ele vive com liberdade o que o Espírito tem para falar ao seu coração. Às vezes chega aqui no culto, o povo sériozão, você chega sériozão e tal, aí, sabe, e o louvor está indo, o louvor está bem, se você quer viver isso, mas você depende do povo. É engraçado, né? Às vezes a gente vai para o acampamento, aí está bem apertadinho assim, com 150 pessoas, se você fizer assim, aleluia, o do lado ouve. Aí isso vai dando um negócio assim, massa, você vai tomando essa liberdade, aí depois está um aleluia, glória a Deus danado. Aí quando chega aqui que o negócio fica grande demais, fica mais chique, né? Porque no acampamento a gente fica só a ralé, né? Chega aqui, botou o perfume novo, botou a camisa nova, né? Vem com a roupinha nova aí. Não, aqui é só aleluia. Deus é bom. O que eu quero que você entenda, preste atenção, é que eu não estou dizendo que você tem a obrigação de dar glória a Deus e aleluia, de forma alguma, absolutamente eu não falei isso, eu não disse isso. A única coisa que eu lhe disse é que o Espírito Santo, ele pode nos fazer viver momentos maravilhosos, ele pode tocar no nosso coração, ele pode nos alegrar a ponto de fazer a gente pular, a ponto de fazer a gente gritar, a ponto de fazer a gente, sabe, adorá-lo com toda a expressão que a gente quiser fazer. E isso não pode depender das pessoas que estão ao meu lado. Isso é o que você tem que viver na liberdade do Espírito, e tem que viver você e Deus. E pronto. E isso é bênção, gente. Isso é bênção. Agora, o que eu quero lhe dizer também é que isso é para ser vivido, e isso é bênção, em que o Espírito Santo traz emoção, mas eu preciso que você entenda que a emoção não traz Espírito Santo. Então, não é o cangamé que traz Jesus, entendeu? Eu vou pular aqui, eu vou marchar assim, ver se eu sinto um negócio se arrepiar. Não vai trazer. Não vai trazer. E o que eu estou falando nisso é porque a Bíblia não fala de uma paixão por Jesus como uma coisa irracional. Ao contrário, a Bíblia diz que até a ação do Espírito Santo em nossa vida, Coríntios, Paulo diz que o Espírito do Senhor se submete ao Espírito do profeta. Isso é uma das coisas mais profundas de espiritualidade que você tem que entender. Que o Espírito do Senhor se submete ao meu Espírito. Então não existe nenhuma manifestação do Espírito Santo que tire a minha razão. Não existe nenhuma manifestação do Espírito Santo que você diga assim, rapaz, foi um negócio tão grande que eu não me controlei. Porque a única coisa que deixa você descontrolado é demônio. Que droga. Só possessão tira sua razão. Satanás se interessa em tirar sua razão. Deus não. Deus não. E é por isso que qualquer pessoa pode viver a plenitude do Espírito Santo e se alegrar, mas ela vive isso em razão. E o que eu quero lhe dizer com isso principalmente
é que amar a Deus é algo racional também. É algo principalmente racional. Não existe uma paixão por Deus. Existe amor. E amor, gente, ama quem obedece. Eu já falei sobre isso. A Bíblia diz, se você me ama, cumprirá os meus mandamentos. Então a Bíblia não disse, se você ama a Deus, dê glória. Não diz isso. Se você ama a Deus, dê 3 pulinhos e diga aleluia. Não diz isso. A Bíblia não diz, se você ama a Deus, você vai sentir um negócio massa no coração por Deus. Não, não diz isso. A Bíblia não diz, se você ama a Deus, você vai sentir um negócio massa. Não diz isso. A Bíblia diz que se você ama a Deus, você obedece a Deus. E se você não obedece a Deus, é porque você não ama a Deus. E se você não obedece a Deus, é porque, como Mascarenhas pregou, você confiou nas promessas do pecado e não nas promessas de Deus. Então não tem como você viver no pecado e amar a Deus. É impossível. E o que Tiago diz são as paixões que nos impedem de orar pelas coisas certas. São as paixões que fazem com que a gente priorize as coisas erradas. São as paixões que tiram Deus do centro. Agora eu queria que você olhasse para a sua oração. Olhasse para a sua oração e encontrasse Deus nela. Deus como prioridade. Deus como aquele primeiro a ser adorado. Deus como aquele onde todas as coisas são levadas. Deus como aquele que é o autor de todas as coisas. Deus como aquele que é o Pai nosso que estás nos céus, que seja santificado o vosso nome, que seja adorado o vosso nome, porque se a oração do Pai Nosso é o modelo da nossa oração, gente, Deus é o primeiro a ser adorado. Deus é o primeiro a quem você deve render glórias, louvores. Se você ama a Deus, a primeira pessoa a qual você pensa é em Deus. Deus não é aquele que vai lhe dar coisas na oração. Deus é aquele que vai ser primeiramente adorado na oração. Deus ele tem que ser, antes de tudo, santificado, porque Deus é o início e o fim, ele é aquilo que há de mais importante. Deus ele tem que ser o principal da nossa oração, adorar a Deus, engrandecer a Deus, ter um relacionamento com Deus, chamá-lo de Pai, chamá-lo de meu Pai, de nosso Pai, de Pai Nosso que estás nos céus, Pai Nosso que seja santificado, que seja adorado, que seja engrandecido. Você adorou a Deus em sua oração? Você agradeceu a Deus em sua oração pelo que você já tem? Você tratou Deus como Pai, com a intimidade de alguém que conhece, que conversa com Ele, não é que você está pedindo algo, você está conversando com seu Pai, você está abrindo seu coração, você está nem que seja resmungando, que é diferente de murmurar. Onde é que está Deus, gente, nas nossas orações? E talvez você não tenha encontrado, porque nesse nosso século, Deus se tornou, e tem um nome para isso, que eu li nesses dias num livro, é um teísmo, oh meu Deus, é um teísmo, essas religiões orientais, não tem essas religiões orientais, que você se senta assim e faz uns yoga da vida, que você fica, não tem? Essas religiões orientais, elas servem para lhe fazer bem, né? Elas servem para que você encontre o centro do seu ser, para que você centralize não sei o quê, né? Ela existe para te fazer bem. A galera do horóscopo aí é que curte, né? A gente tem vivido um cristianismo para me fazer bem, deixa eu encontrar aqui a paz, né? Deixa Deus aqui me servir. Isso tem nada a ver com o cristianismo, sabe? O cristianismo não se centra no homem. Essas religiões orientais de meditação, o centro é o homem, mas no cristianismo o centro não sou eu. Na verdade, a minha vida não tem nada a ver comigo. Deus não te fez para viver uma vida que tem a ver com você. A história da sua vida não tem a ver com você, tem a ver com Deus. A história da sua vida não é a história de um homem pobre que saiu do sertão e venceu as dificuldades e passou no vestibular. E depois, com muito sacrifício, se formou, foi monitor e tudo, ganhou bolsa, ralou. Mas aí virou trainee.
E depois passou no mestrado e entrou no concurso e venceu, teve 3 filhos e morreu. Essa história é sobre quem, pelo amor de Deus? Silvio Santos? A minha história é a história de um homem criado por Deus, levado por Deus para ir para a universidade, para que pudesse honrar a Deus, que passou no concurso para glorificar a Deus, e aí teve 2 filhos para educar segundo a palavra de Deus, e aí, para Deus, gente. Deus é o centro, Deus é o tudo, Deus é o centro do meu coração, Deus é amor, eu sou aquilo que eu oro, eu sou aquilo que eu amo. Sobre o que eu oro? Eu oro sobre o que eu amo. Olhe para a sua oração, o que é que você ama? O que é que você ama? O centro é Deus, gente, o centro é Deus, o foco da nossa vida é Deus, todas as coisas apontam para Deus. Nossa oração, a primeira coisa que tem que fazer é engrandecer a Deus, amém? Nossa oração, a primeira coisa que tem que fazer é adorar a Deus, é dizer que Ele é santo. A primeira coisa não é pedir nada. Se a sua lista aí foi só listinha de oração, a nossa oração, a primeira coisa é adorar a Deus, é entregar a nossa vida a Deus. Mas aí ele diz algo interessante, ele diz, não tem porque não pedem. Não tem porque não pedem. Isso é uma verdade muito profunda, gente. Entenda uma coisa, a oração ela é poderosa e eficaz, amém? Tiago vai dizer isso, a oração é poderosa e eficaz. Você vai ver na Bíblia um rei, né, que soube que ia morrer, mas aí ele orou e ele pediu a Deus e Deus estendeu mais 15 anos. Você vai ver na Bíblia homens de fé, homens de oração, homens que pediram e Deus concretizou e Deus fez acontecer, porque a oração é poderosa. A oração é eficaz, a gente tem que orar. E outra, olha o que a Bíblia diz, tem que tornar suas petições conhecidas a Deus. Não ganha e não recebe porque não ora. Não ora porque não acredita. Não ora porque acha que depende de você, não depende de Deus. Você botou coisa aí no papelzinho pedindo que você nunca orou a Deus. Você queria, mas nunca parou para orar. Nunca. É aquele negócio, você quer um namorado, mas você está aí fazendo tudo que você pode. Você faz chapinha, você bota a roupa bonita, você bota a melhor maquiagem, você vem para o culto, você quer uma conexão só se for mista, pareada. Você está fazendo sua parte. A questão é se você orou sobre isso. Eu me deparo às vezes com as coisas, tem gente que vem um desespero. Não, eu quero falar só se for com um pastor. Né? Aí vem, fala comigo, aí eu digo, foi que houve? Não, pastor, assim, é porque eu já falei com muita gente, né? Eu estou sofrendo demais, eu queria falar demais que fosse com o senhor. Diga, é porque, pastor, eu estou prezando disso. Aí eu falei, tu já orou? Orar, tinha que orar, era? Não, eu oro de manhã e tal. Não, mas você já orou? É muito interessante que a galera que fala da teologia da prosperidade, eles exploram bem isso, mas eles não estão do todo errados. Eles não estão no todo errados. Eu vejo pessoal que diz assim, já vi pregação que diz assim, olha, ore e seja específico. Ixi, eu me arrepio todinho com essas coisas. Mas existe uma parcela de razão nisso. Existe uma parcela de razão nisso. Senão, Tiago não ia dizer, vocês não têm porque não pedem. Uma vez eu conheci uma irmã, a história dela é muito engraçada. Eu vou dizer, depois eu vou melhorar, consertar, ou ajustar, equilibrar a coisa. Era uma irmãzinha, rapaz, de uma igreja bem simples que eu conheci, e foi abusada, né, estuprada mesmo, e tal, mas aceitou Jesus, irmã muito simples, e ela limpava a igreja, ajudava limpando a igreja. Aí essa irmã, ninguém queria saber da irmã, né? Irmã simples e tal, e ela, nos seus 20 e poucos anos, já tinha uma história tão pesada, e o pessoal de 20 anos da igreja, os meninos não queriam saber da irmã, né? Aí disse que essa irmã, chegou uma irmã para ela e disse, irmã, o que é que você queria da vida? Ela disse, eu queria casar. Quer casar. Ela disse, você está orando por isso? Ela, eu não. Ninguém me quer mesmo. Coitada, né? Dá uma pena. Dá uma pena, porque tem gente aqui que está assim.
E quem riu mais, orou mais isso. Ninguém me quer não, já desisti já passei da idade, já estou com 22. Tem gente assim, tem gente que está meio doido. 30 anos, eu sou uma véia. Né? Tem gente que está assim. Não estou orando sobre isso não. Ninguém me quer não, ninguém olha nem para mim. Ela, minha irmã, ore sobre isso, peça isso a Deus. Mas Deus já sabe, mas Ele disse que a gente tem que orar. Porque quando eu oro, eu mostro que eu confio nele. Porque quando aconteceu, eu vou saber que foi porque eu orei, foi porque Deus me deu. Ela disse, pô, eu vou orar. Ela disse, pô, vamos orar que eu vou orar com você. Você quer casar com quem? Ela disse, tem que ser um de Deus. Aleluia, né, minha irmã? Também se não fosse, nem orasse, né? Mas você gosta de homem como? Eu vou melhorar depois, tá? Dá raiva porque às vezes o pessoal só vai sair com essa história na cabeça. Eu gosto de galego. Você gosta do quê, minha irmã? De um galego. Engraçado isso, né? Eu tinha uma amiga que ela era bem galega e fazia, Tiago, eu só gosto de negão. Tu gosta de quê, minha irmã? De galego. Então, é homem de Deus e galego, né? Galego. Não, tem que ser homem de Deus. Se for homem de Deus e negão, também vai. Mas eu gosto de um galego, não vou mentir não, eu gosto de um galego. Tá certo. Só isso, minha irmã? Sei lá, irmã, eu queria tanto sair daqui. Queria tanto ir para outro lugar, minha vida foi aqui. Eu queria muito que fosse alguém, sei lá, de fora e tal. Tá bom, minha irmã, já especificou demais, né? Vamos parar por aqui e vamos orar. Diz que ela orou, diz que a irmã manteve a oração e começou a orar. Diz que com 1 mês ela limpava a igreja, né? Bateram na porta da igreja. Quando ela bateu assim, que olhou por aquele negócio, olho mágico, né? Quase. Ela está aqui, é? Quando olhou no olho mágico, meu amigo, um pastor alemão, não um cachorro. Não, ela não sabia quem era, né? Só sabia que era um galegão. Aí disse que ela abriu a porta toda envergonhada, toda suja. Eu falei, meu Deus, minha oração. Já lembrou que tinha orado. Quando abriu a porta, Radjumage. Ela, oi, paz. Pastor, Skoll, Kaiser. Schumacher, né? Schukrutz, Hitler. Aí, ela ficou desesperada, ai meu Deus, chamou o povo da igreja, o pastor e tal. E aí eu sei que conversando, não sei o que, ela ficou ali, limpou o menino na sala do lado da do pastor, ficou um brilho. Eu sei que você já sabe o que aconteceu, ele se encantou com ela, né? Ela se encantou com, já estava encantada, era a resposta da oração, né? Casaram, foram morar na Alemanha e tal, história interessante. Bem, eu queria que tivesse acabado ruim, né? Porque fica tão beijo quando acaba bem, né? Mas foi isso mesmo, rapaz, foi isso mesmo, aconteceu, né? Aconteceu. Já vi muitos testemunhos, assim, de pessoas que falam sobre orar, falam sobre especificar o que querem, o que oram e tal. E como eu disse para vocês, gente, isso não é pecado. Isso não é pecado. Mas a gente precisa entender uma coisa muito importante. É que na oração do Pai Nosso, ele diz assim, que venha a nós o vosso reino e que seja feita a tua vontade. Que venha a nós o vosso reino é uma oração muito poderosa, porque a oração que diz, venha a nós o vosso reino, está dizendo assim, Deus, eu quero um pastor galego, alemão, mas faz cumprir a tua obra maior na terra antes de cumprir os meus desejos.
E quando diz assim, que seja feita a tua vontade na minha vida, é porque a sua oração é mais específica ainda. Não é apenas que Deus faz cumprir a tua vontade eterna no cosmos, no reino, na eternidade. Não, Deus, que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. O Senhor quer me dar, eu quero um pastor alemão, mas se o Senhor quiser me dar o baterista negão, está valendo. Está valendo. Porque o que importa é que seja feita a tua vontade. Isso é muito interessante e é um mistério da fé, isso, né? Porque ao mesmo tempo que a Bíblia diz, torne suas petições conhecidas diante de Deus, ela também diz, ore pedindo para que seja feita a vontade de Deus, porque no final o que importa é que seja feita a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Aí você vai dizer, Tiago, e por que eu oro? Para que você mostre que confia em Deus. E para que eu tenho que dizer que seja feita a vontade de Deus? Porque ela é melhor do que a sua. E é assim que a gente equilibra a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, com os meus desejos e com o meu coração. Só que aí o que Tiago continua dizendo, ele diz, olha, versículo 3, vocês não têm porque não pedem, mas quando pedem, versículo 3, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. E aí eu preciso que você entenda uma coisa, o que importa não é só a oração, o que importa mais é a motivação da sua oração. Agora eu preciso muito que você vá para o seu papelzinho de oração, olhe para o seu papelzinho de oração. Tem muita gente que diz assim, Deus, eu quero um marido. Deus, eu quero um marido. E amanhã, Deus, eu quero um marido. E você escreveu, já explicou até tudo. Eu quero calvinista, eu quero... Né? Você já especificou tudo que podia especificar. Mas a questão não é mais essa. A questão é, por que você quer? Qual a motivação? Porque o que Tiago vai dizer, olha, vocês não pedem, mas quando pedem, pedem por motivos errados. Qual a motivação? Olha aí, gente, isso é muito importante. Por que você pede o que você pede? O que é que está no seu coração quando você pede o que você pede? Qual a motivação do seu coração? Porque você às vezes está vendo o que você pede, mas você não está vendo o que está no seu coração. John Stott, ele diz que Deus concede pedidos que têm seu motivo no nome, no reino e na vontade de Deus. Deus concede pedidos que têm o seu motivo no nome, no reino e na vontade de Deus. Deus, eu quero isso, porque com isso eu vou engrandecer o teu nome. Deus, eu quero isso. E o motivo, Deus, é porque isso vai glorificar o teu reino. Isso vai ser bênção para o teu reino. Deus, eu quero isso, Deus, porque eu sei que é da tua vontade, Senhor. Porque eu sei qual é o teu chamado para a minha vida. Eu sei que isso é da tua vontade, Senhor. Isso glorifica o teu nome, isso glorifica o teu reino. Isso é da tua vontade. Qual é o motivo? Qual é o motivo? Isso é importante, gente. Timothy Keller, ele diz, ore pelos motivos também. Não ore só pelo pedido, ore pelo motivo. Porque quando você ora pelo motivo, você constrange a si mesmo para que você entenda qual é o motivo. Qual é o motivo? Seja sincero. Seja sincero. Olha, eu não sei você, mas os momentos em que eu me tranco no meu quarto, tenho meu momento de oração, aí eu falo, aí tem um momento que eu não tenho mais nada para falar. É o momento só que eu ouço. E nesse momento, Deus começa a ministrar no meu coração e Deus começa a me constranger. Acho que a melhor experiência da vida é você ser constrangido por Deus na sua oração. É quando você diz, Deus, eu quero isso, Deus, eu quero isso, eu quero isso. Mas aí você vai realmente se entregando a Deus, verdadeiramente se entregando a Deus. Aí Deus começa a falar no seu coração, o seu pecado vai ficando mais claro no seu coração e você se envergonha do que pede. Você diz, meu Deus, eu só estou pedindo isso porque eu sou extremamente carente. Porque eu não te amo verdadeiramente, porque Deus não é a prioridade da minha vida, a prioridade da minha vida é fulano. Meu Deus, eu só quero esse concurso, eu já tenho um concurso, mas eu quero esse só porque meus amigos tudinho passaram. E eu quero mostrar para eles que eu passo também. É quando você é constrangido pelo motivo, gente, o motivo importa. O motivo importa. Pegue sua oração aí, coloca o motivo do seu pedido. Vá lá, vá para o papel. Qual o motivo? Constranja-se. Qual o motivo? Anota o lado, puxa uma setinha assim.
Eu quero, mas por quê? Qual o verdadeiro motivo? Coloca aí. Isso só fortalecerá a sua oração ou isso lhe constrangerá diante de Deus? Qual o motivo? Seja sincero com você. A gente vai orar no final para que Deus possa falar verdadeiramente no seu coração qual o motivo. Se você não vai escrever nada, aponte só na sua listinha de oração assim, escreva: o motivo importa. Não importa só o que você pede, importa o motivo pelo qual você pede. Isso é tão importante, gente. Tiago diz: quando pedem, não recebem. Você entendeu isso? Se eu perguntasse aqui, quem tem oração não respondida, talvez muitos de nós levantassem as mãos e eu poderia lhe dizer: não foi respondida porque o motivo é errado, em muitos dos casos. Versículo 4 diz: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se, chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Tiago, ele diz que não existe oração onde não existe quebrantamento. Não existe oração verdadeira onde existe pecado. Você viu que na oração do Pai Nosso tem um momento que ele diz assim: perdoa as nossas ofensas. E ele tem um momento do constrangimento, né? Toda oração tem que ser Deus nos constrangendo, gente. A oração onde nós não somos constrangidos pelo Espírito é uma oração muitas vezes rasa. Perdoa as nossas ofensas, Deus, assim como eu tenho perdoado a quem me tem ofendido. Será? 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 Até onde a gente tem orado ao Senhor com as mãos sujas. Até onde a gente tem orado ao Senhor e a gente está sorrindo para o mundo, sorrindo para as coisas. Sabe? Deus me deu um dom nesses dias, assim, nesses anos de ministério. Deus me deu o dom de identificar falsas alegrias e falsos sorrisos. Eu já tive a oportunidade uma vez de olhar para uma pessoa e dizer esse versículo para ela: troque o seu riso por choro e a sua alegria por lamento. Entristeça-se. Pastor, mas Deus é o Deus de alegria. Deus é o Deus da alegria quando é uma alegria verdadeira e não falsa. O que esse texto diz, gente, ele diz: olha, não existe oração verdadeira onde existe um coração calcificado no pecado, onde existe um coração preso no pecado. Não existe oração verdadeira onde existe um coração duro diante do pecado. E o que ele fala aqui, gente, com palavras extremamente duras, usando a expressão mente dividida é o vulgo hoje desviado. Desviado é uma nova categoria criada no reino de Deus. Tem uma pesquisa que diz que se todas as pessoas que se dizem evangélicas decidissem ir para um culto, não teria igreja, templos, para reunir nem 40% deles. E, Tiago, esses 40 estão onde? Desviados. E aí, rapaz, como é que você está? Não, estou meio afastado, meio desviado do Senhor, né? Isso é muito triste. Essas pessoas é o que Tiago chama de pessoas de mente dividida, não sabe o que quer, não sabe para onde vai, sabe? Aí está lá vivendo sua espiritualidade agnóstica, sua espiritualidade oriental, sabe? Sua espiritualidade voltada para o eu, mas não existe espiritualidade voltada para o eu que não é uma espiritualidade que se constrange diante do pecado e do arrependimento, gente. O arrependimento verdadeiro é aquele arrependimento. Eu botei isso no Facebook hoje.
Arrependimento verdadeiro não é esse arrependimento de baixar a cabeça e de ficar triste pensando nas consequências. O arrependimento verdadeiro é aquele que lhe faz odiar o pecado e não só as consequências. Já vi gente trair a esposa, vir falar comigo e dizer: pastor, precisa dizer não, né? Aí eu, dizer para quem? Para mim, precisava não. Não, para minha esposa. Precisa. Tiago vai dizer a importância de confessar os pecados uns aos outros. Porque isso representa verdadeiro arrependimento. É quando eu encaro as consequências do meu pecado, mas não são as consequências o que mais me entristece. É o ódio pelo pecado. A pergunta que talvez eu mais responda enquanto pastor de jovens é sobre pornografia. Pornografia é o maior problema hoje da juventude, é um problema mundial, é um problema hoje de saúde pública. Existem muitos e muitos estudos não religiosos e não cristãos condenando os males da pornografia. Eu percebi que quando era jovem e solteiro e morava sozinho, tinha um computador em casa sozinho, foi muito difícil para mim lutar contra a pornografia, gente. Vim para a igreja, sabe, louvar o Senhor e tal, e chegava em casa, caía em pornografia. E eu comecei a perceber que a pornografia era um refúgio para as minhas ansiedades de vida. Eu comecei a perceber que quando eu ficava extremamente ansioso, era como se fosse um estralo assim. E a pornografia se tornou um vício. E hoje existem estudos sobre isso, né? A pornografia joga no nosso organismo, e aí eu vou falar da forma que todo jurista sabe, enrolando, joga um hormônio lá no seu corpo, que é um hormônio semelhante à da droga. Gera um vício assim como da droga. E eu percebi que eu não estava caindo na pornografia, eu estava viciado em pornografia. Mesmo que levasse para cair 1 dia, 5 dias, 1 mês, 6 meses, mas era um vício, porque minha mente estava o tempo inteiro voltado para isso. Mas quando eu me percebi viciado nisso, não era mais a consequência do pecado que me irritava, porque uma coisa que me ajudou muito foi ser sincero com minha esposa, à época namorada, e eu disse a ela: todas as vezes que eu caí, eu vou lhe dizer. Isso foi uma bênção, isso foi uma das coisas iniciais para que eu pudesse vencer. Foi a ideia de ter alguém para quem confessar, alguém que não estava ali para me julgar, mas estava ali para me ouvir, me amar, mas não para banalizar o meu pecado, ela também estava ali para me exortar naquele momento. O que eu mais odiava não era nem mais ter que contar pela 30ª vez a minha esposa que eu tinha caído. O que eu mais odiava era o pecado. Era a ceboseira daquilo tudo ali. E aí eu fui estudar mais sobre isso, eu me vi como um viciado, e aquilo me deu mais ódio ainda aquilo. E aí eu fui ver como é que isso acontecia, comecei a escrever artigos sobre isso. No meu mestrado eu estudava Direitos Humanos das Mulheres. E comecei a denunciar a pornografia como um mal que tira a dignidade da mulher. E comecei a ler histórias terríveis. Mulheres que são estupradas, que chegam a transar 40 a 50 vezes por dia, para fazer 40 a 50 filmes por dia. Mulheres que se prostituem para gravar um filme para ganhar nada, para poder sobreviver. Mulheres que fazem aquilo achando que vão ganhar fama, mulheres absurdamente vazias. E eu começava a olhar para aquelas mulheres ali, transando sem nada, transando vazias, sem amor, sem nenhum respeito. E eu comecei a ter nojo daquilo. Aquilo começou a se tornar uma coisa asquerosa para mim, a ponto que eu passei Deus me deu a possibilidade de odiar tanto esse pecado, e a odiar tanto isso, e a olhar para aquelas mulheres e não conseguir sentir prazer algum naquilo, por sentir pena do que acontecia com elas. E não existe forma maior de você lutar contra o pecado e se arrepender do seu pecado do que você odiar o seu pecado.
do que você olhar para o que você faz e você começar a pedir para Deus mudar a sua mente, a ponto de você ter ódio daquilo, de você olhar para aquilo e dizer, que coisa asquerosa é isso daqui. Como é que eu posso querer sentir prazer com uma mulher que está fazendo isso pela 40ª vez? Sem dignidade, sendo humilhada, se vindo somente como um objeto sexual. Eu não queria isso para uma irmã minha, eu não queria isso para minha mãe, eu não queria isso para minha filha, eu não quero isso para ninguém. Chegou um momento que a coisa se tornou nojenta, se tornou asquerosa, e foi assim que eu parei de sentir prazer nisso, eu não queria mais isso. Porque isso se tornou no meu coração uma coisa terrível. É mais do que ter medo da consequência, é odiar o pecado. Você não pode achar que cai em alguma coisa e você achar que esse pecado não é nada. Qual é seu pecado? Uma vez eu aconselhei um rapaz que o pecado dele era dar em cima das meninas tudinho. Tudinho assim. Hoje a ideia dos stalkeando, é que chama? É isso mesmo? Me ajude para não ficar passando vergonha. Stalk. Mas isso é em português, eu falo inglês, né, meu filho? O cara sai olhando assim 10 meninas, dá oi, bom dia, paz do Senhor Jesus, amém, para 10 meninas. E eu lembro que minha conversa com ele foi para que ele conseguisse observar o quanto isso é feio, o quanto isso é ridículo. Enquanto a gente não observa o que a gente faz e percebe o quão ridículo é, a gente não consegue odiar isso, porque a gente acha até bonito isso. Uma vez eu tive a oportunidade de exortar uma menina que tinha mania de botar versículo com roupinha de academia no Facebook. O senhor é meu pastor. Você conhece isso. Você conhece. E na mente dela, aquilo era evangelismo. Até o momento que eu, com minha esposa, a gente teve a oportunidade de chegar para ela e dizer, isso é ridículo, isso é feio. Você está fazendo outras pessoas caírem. E na hora eu senti sinceridade no coração dela, quando eu estava cega para isso. E ela começou a sentir nojo de si mesma, apagou todas as fotos, começou a se respeitar mais, porque ela odiou aquele pecado. E arrependimento sincero, gente, é quando a gente olha sinceramente para a nossa vida e diz, meu Deus, como é que eu estou rindo? Como é que eu ainda estou sorrindo para alguém? Se meu coração está tão feio, se meu coração está tão triste, como é que eu tenho coragem de olhar para as pessoas ainda e sorrir e demonstrar uma coisa que eu não sou, que eu não vivo? Como é que eu tenho coragem de fazer isso? E é por isso que Tiago diz, troque seu riso por pranto. Tem uma coisa muito importante aqui, gente, quando a gente fala na luta contra o pecado, ele diz, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. E não tem como a gente falar de oração sem falar que oração é uma guerra espiritual. Oração é batalha, gente, oração é luta. Só quem já se entregou mesmo à oração e lutou com Deus, assim, por grandes causas em sua vida, sabe que oração é algo do reino espiritual. A Bíblia fala de anjos guerreando para que uma oração chegasse. Logicamente, existe muita metáfora, principalmente no livro de Daniel, mas existe uma batalha espiritual. E se a gente não tem visão espiritual das coisas, a gente acha que o mundo é isso daqui. Eu não estou falando de visão espiritual daquele povo que diz, tem 3 anjos aqui, 2 arcanjos aqui, 5 demônios ali espreitando. Eu tenho medo desse povo, né? Como é o nome daquela mulher? Ele veio para libertar os cativos? Quem? Rebecca Brown. Rebecca Brown, lembrei. Vocês me lembraram, é isso mesmo. Rebecca Brown. Vocês já leram o livro dela? Você fica doido. Tem demônio em todo canto. Né? Fica, meu Deus do céu, demônio em todo canto. Eu não estou dizendo nesse nível, mas a gente precisa entender que existe algo espiritual.
Isso a gente precisa entender. Quando a gente começou, gente, a jornada de oração, o 7x7, sábado passado, no domingo, o primeiro dia era para a gente orar pelos líderes. E os pastores oraram uns com os outros, Jair. Oraram uns com os outros. Teve gente que orou por um pastor, que ele estava... Eu orei por um dos pastores nessa noite, na noite do sábado para o domingo, quando a gente iniciou o 7x7. Eu sonhei com um dos pastores da igreja, presos em um barco, chorando de forma extremamente angustiante. Um outro pastor sonhou comigo, na mesma noite, eu levando um tiro e morrendo. Um outro pastor sonhou com outro pastor, também levando um tiro e morrendo. E aí a coisa, no outro dia, quando a gente acordou angustiado, uns com os outros, e a gente no nosso grupo, começou a contar os testemunhos dos outros. E aquilo gerou, não medo. No sonho que tiveram comigo, eu ia com um líder da juventude, a gente ia entrar numa casa abandonada e uma pessoa saía de dentro e dava um tiro, o tiro pegava em mim. E eu morria. E aí, quando iam ver, quem atirava não era um homem, era um demônio. Aí o povo veio preocupado. Tiago, e aí, Tiago, você está bem? Você está vivo, né? Como é que você está, não sei o quê? Você está com medo? Medo? Isso só serve, gente. Isso só diz o que a Bíblia já disse, que Satanás está ao nosso derredor querendo nos destruir o tempo todo. Que a rede nuvem vai entrar em casas vazias e vai pregar o evangelho para pessoas que estão morrendo e que Satanás vai querer nos destruir. Isso não é nada além do que está na Bíblia. Os sonhos só vêm para que os nossos olhos espirituais se abram. Para que a gente veja o que, na verdade, já está acontecendo. É porque muitas vezes a gente está cego e a gente não acha. O que é que vocês acham que é isso, gente, caso de julgamento? Milhares e milhares de pessoas que não conhecem ao Senhor vindo aqui fazer isso, você acha que Satanás vai querer dar tiro em quem? Tem que estar tiro em tudo aqui, não só em mim. E nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais para isso, gente. No final ele diz, para encerrar, mas Deus concede graça maior. Mas Ele nos concede graça maior, versículo 6. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E no versículo 10 ele diz, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. No final, gente, toda oração tem que ser uma oração de humilhação. Toda oração tem que ser uma oração de humilhação, porque entenda, Deus não tem obrigação nenhuma de fazer nada por mim e por você. Deus não tem obrigação nenhuma de fazer nada por mim e por você. Toda oração é uma oração de humilhação, porque no final só Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Ontem eu vivi uma experiência interessante que eu participei de uma seleção de doutorado que durou 3 meses. Quase não acaba. 7 fases. Saía uma, aí eu passava. Aí saiu a segunda, passei. Prova escrita, passei. Saiu a terceira, prova de espanhol. Passei. Eu passei. Só Deus sabe como é que eu passei, mas eu passei. Projeto, né? Fiz um projeto massa, passei. Título, muito bem. E eu tinha certeza que ia passar nesse negócio. Fui para a entrevista, última fase, entrevista. Cheguei lá, foi horrível. Me odiaram, acho que sabiam que eu era pastor. Era licença já as religiões. Aí só tem um povo meio estranho, né? Eu lá e tal, o pessoal, mas é de uma igreja? Eu, Aí não rolou, eu já saí morgado, já saí sabendo que não ia dar certo.
E aí ontem saiu o resultado que eu passei em 6 fases, mas nenhuma que não dependia de nada de mim, só dependia dele olhar para a minha cara e gostar de mim ou não. Me reprovaram e eu não passei. 3 meses. Aí ontem, eu preparando essa mensagem, eu descubro isso. Fiquei tranquilo, porque na palavra que o pastor Josemar deu ao vivo, ele falou sobre consagração, e aquilo ministrou muito ao meu coração. Ele disse que consagrar é entregar de vez, né? E eu fiquei com isso na cabeça. Eu disse, Deus, é teu, aí o Senhor faz o que o Senhor quiser. E ele não quis, né? Eu fiquei mal, né? Lógico, fiquei triste com o resultado. Cheguei em casa, fui brincar com Bela. Eu brincando com ela, tal, de machinha, pai, machinha. Massinha, né? Fazendo massinha, massinha, massinha. Ela dá uma tapa na minha cara. Nossa! Coisa de criança, né? Toda criança se irrita e bate, mas coisa de pai é ensinar, né? E aí eu bati na mão dela. E assim, eu nunca bati tão forte como eu bati dessa vez. E bati mesmo, ficou vermelhinho, e ela, cai no choro, e ficou aquele chororô, choro forte mesmo, mas na hora dá uma angústia no coração. E eu expliquei para ela, não pode bater no rosto do papai, tal, você não pode bater em ninguém, tal. E ela, Aí ela chora e vem se abraçar com quem? Comigo. E aí ela ficou no meu braço chorando de forma copiosa, assim, mas me abraçando. E eu abracei mais ainda, e cheirei mais ainda, né? E disse, minha filha, papai lhe bateu, mas lhe bateu porque lhe ama. E naquele momento, gente, era eu falando aquilo e Deus ministrando ao meu coração. Papai disse não para você, Tiago. E isso lhe entristeceu. Mas ele fez isso porque papai fez isso porque papai te ama. E naquele momento, gente, eu me botei no meu lugar, que é o lugar de todo mundo que ora. É o lugar de humilhação, de arrependimento, o lugar de quebrantamento diante do Pai. É o momento em que a gente consagra e entrega nossas orações verdadeiramente ao Pai e diz, Pai, quer o Senhor diga sim, quer o Senhor diga não, eu sei que, feliz ou triste, o melhor vai acontecer, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí hoje me perguntaram, Tiago, você está com raiva dos professores? Aí eu disse, tô não. Porque se Deus quisesse que eles tivessem me dado um sim, eles teriam me dado um sim. E se eles me deram um não, eles nem imaginam isso. Mas o não deles foi um não de Deus para mim. E o não de Deus para mim é melhor do que um sim para o mundo, porque aqueles que querem agradar a Deus, eles não agradam o mundo, eles agradam a Deus. O Senhor nos abençoe.